as notas, Gabriela Brino. João Paulo Gente, eu hoje. tô João Paulo hoje, passada. para mim, João Paulo, nota 7,5 para ele, quando foi exigido ali no final do primeiro tempo, né? Ainda foi no final do primeiro tempo? Não. Foi já no segundo tempo, o primeiro lance, depois, antes Foi do no escanteio que segundo. gerou o gol. No escanteio ele não teve culpa nenhuma, mas fez essa bela defesa. Mas daí, né, o Silvinho chegou na frente dele ali, queima-roupa, daí não tinha condição. Para mim, foi fez uma boa partida de novo. O Santos ali não tem problema, né, Gabi? Ai, gente, até quando vamos depender de João Paulo para sair ou empatados, ou com a vitória, ou com ou uma derrota menos feia, né? É bem triste. Por isso que eu entendo você do chat que tá realmente muito revoltada. Porque desde o ano passado há esse sofrimento, né? Então segura na mão aqui, ó. Segura na mãozinha aqui da galera. Ninguém solta a mão de ninguém, já diria Maurício Barros nos últimos dias. Ninguém solta a mão de ninguém, se segura aí, porque eu creio de verdade que 2022 vai ser um ano pelo menos um pouco, melhor do que 2021. Porque 2021 foi muito sofrido. A gente já viu essa novela de ver o João Paulo como o melhor do jogo por muitos e muitos jogos, né, consecutivos, né? E isso realmente é um alerta de que algo realmente está errado. E hoje o João Paulo novamente muitíssimo necessário, muitíssimo necessário. O primeiro tempo ele realmente conseguiu descansar um pouquinho, mas não demorou para ele voltar a ser acionado pra caramba. Não teve culpa no gol, como disse o Maurício. Realmente acho que foi nas costas do Felipe Jonathan. A marcação em cima do Silvinho não rolou. E aí ele foi pego de surpresa, não teve o que fazer. Mas particularmente eu acho que se ele não estivesse no Santos, meus amigos, isso ia ser uma derrota daquelas para você ser zoado por muito tempo pros seus amiguinhos. Então, realmente, João Paulo 100% necessário, 7,5 a nota que eu também dei para ele. Acho que ele é um dos principais destaques desse time atual. Acho que ele é o homem do gol, não tem como tirar o João Paulo debaixo daquele gol, e ele faz milagres. Então ele merece 7,5 hoje. Infelizmente, por conta desse empate, eu poderia ter dado uma nota um pouquinho mais altinha para ele, porque ele realmente não teve culpa no gol e foi muito necessário hoje. Danilo Luque diz: Barros, não sei qual jogo você assistiu. Eu assisti 2 jogos hoje. Um que Nossa! foi até os 37, 38 ali, que foi o Santos que toda a torcida quer ver jogar. E esse Santos está lá, não foi miragem. Foi um Santos que jogou muito. Os moleques jogaram demais. Depois eu vi um time absolutamente apático, que não honrou a camisa nos minutos finais do primeiro tempo e no segundo tempo praticamente todo. Depois foi para a bafa tal. Então é isso que eu acabei, que eu vi. E aí a gente tem isso que nós estamos discutindo. O que aconteceu? Por quê? Foi só as substituições do Carille? Foi a apatia dos jogadores também? Não dá. Será que é muito júnior? Não o Dorival, mas muitos jogadores muito novos que acabam, de alguma maneira, se desligando. Não sei, tem muitos garotos, né? Isso é verdade. Tem Marcos Leonardo, tem Ângelo, nós estamos falando de 17 e 18 anos. Anocelo é novo, Pirani entrou de novo, é novo também demais. O Kaique é super novo. Enfim, será que está aí? Aí a turma falando, e o Carlos Sanches, cadê? Que de fato seria um jogador, por exemplo, para ter entrado hoje, para ter dado uma acalmada no time, tentando organizar. Falou, calma, gente, calma, tá 1-1, né? Vamos buscar o gol da Tá vitória, mas lesionadinho. vamos voltar a trabalhar a bola, vamos tocar essa bola, vamos reassumir o controle do jogo, que é uma coisa que não aconteceu. Continuando as notas, Madison, para mim, teve aquela oportunidade de gol, ele que é sempre melhor no ataque do que acho que na defesa. Gabi, então, acho que as laterais continuam sendo um ponto crítico mesmo do elenco santista. Hoje, mais uma vez, para mim, nota 5,5 para o Madison. E vamos para outra lateral também, eu já vou dar nota ao Felipe Jonathan. Não está bem. Felipe Jonathan não tem justificado a condição de titular nesse time. O time jogava melhor quando jogava sem laterais, com os atacantes improvisados no esquema de 3-5-2, né, com o Lucas Braga ali fazendo a ala esquerda e o Marcos Guilherme a ala direita. Então, Felipe Jonathan vai levar nota 5 para mim. Fala dos laterais, Gabi. Você foi bonzinho, viu? Então, eu gostei bastante do Madison. Acho que ele tem melhorado, tem evoluído, tem mostrado mais potencial, tanto na frente quanto atrás. Atrás ele tá até um pouco mais seguro. E hoje teve aquele cabeceio que quase tirou o ar do pessoal logo no início da partida. Então eu gostei bastante do jogo dele, eu deixei ele com 6. E o Felipe Jonathan, cara, é um caso muito sério, porque ele já mostrou que ele é um ótimo lateral no momento no Santos, né? Quando ele chegou, principalmente, nossa senhora, foi exaltado grandemente pela torcida, então a gente sabe que o Felipe Jonathan pode ser um ótimo lateral, só que não é o momento dele no momento.
Acho que, além dele estar abaixo, acho que a parte psicológica até para isso tá pegando nele. Porque, assim, ele está como um alvo da torcida hoje, porque ele não está bem. Isso é fato. Felipe Jonathan não está bem há alguns jogos. Óbvio que faz só 5 jogos. É até engraçado dizer isso, né? Porque é início de competição. Mas ele não tem se mostrado suficiente para ser titular. Essa é a verdade. O Lucas Pires, quando entra, entra muito melhor do que ele, de uma forma muito mais segura. E além dele não estar conseguindo ajudar muito no ataque, que era um dos pontos fortes que ele estava sendo até utilizado pelo meio, ele tem deixado a desejar na parte de trás. Então, assim, muitas bolas nas costas. Isso é um fator que já ficou como carta marcada dentro do Santos para ele. Isso é um problema. O cara ele vai ter que resolver isso de uma forma interna. Realmente trabalho, muitos e muitos trabalhos na parte de treinamentos no CTR Pelé. Se isso não for suficiente, aí sim a vaga é do Lucas Pires. Eu acho que o Felipe Jonathan está ameaçado no momento. É lógico que o Carille ainda vai dar esse voto de confiança. Ele não é o tipo de treinador que tira o cara porque tá mal. Ele não é esse tipo de treinador. Ele realmente vai tentar contornar essa situação, melhorar a situação do Felipe Jonathan e colocar ele lá em cima. Esse é o Carille, eu acho isso um ponto muito positivo. Mas ele tem que ter noção de até que ponto ele tem que lidar dessa forma, porque no momento, por exemplo, ele está prejudicando o Santos. Então tem que ser muito bem analisada essa situação do Felipe Jonathan. Por isso que para mim a nota dele é 3,5. Desculpa. Pois é, um bom treinador também é aquele que aproveita da melhor maneira os recursos que ele tem, sendo recursos excepcionais ou sendo recursos limitados. Os recursos que o Fábio Carille tem são recursos medianos, ele não tem uma equipe espetacular, mas também não tem um elenco muito ruim, ele ganhou mais Ruim. opções. Então, nessa temporada, há uma questão aí do esquema. Né? Por que insistir no 4-4-2 quando você tem vulnerabilidade nas laterais? Isso é uma coisa que eu questiono mesmo em relação ao trabalho do Carille nesse início de temporada e em relação à temporada passada. Mas, repito, eu gostei muito do primeiro tempo, de 80% do primeiro tempo. Foi legal de ver. A torcida vibrou. A gente que estava assistindo em casa vibrou com as jogadas dos garotos. Marcos Leonardo fez quase aquele gol de bicicleta. Teve um chute também que foi por cima, uma bela bola enfiada, acho que pelo Madison, nas costas da zaga. O Ângelo jogando, vindo em diagonal, armando o time. Aliás, ele sofreu uma entrada duríssima do cidadão lá, o Rodrigo Souza, né? Pesadíssima. Fiquei ali com medo dele ter se machucado, mas não conseguiu levantar e tal. Aquele futebol foi muito bem, foi muito legal de ver. É isso. Cadê, né? Por que sumiu? Parou por quê? Porque parou. E isso faz parte do jogo. Pô, o outro time vai reagir. O São Bernardo é um time modesto? Mas ele é organizadinho, bem treinado e está fazendo um bom campeonato paulista. Né? Então, não é qualquer um ali. O Silvinho é um jogador experiente, jogou Série A, Chapecoense, se não me lembro, se não me engano, e outras equipes. Então, é um cara que fez o gol hoje, né? Um cara super perigoso, tá? Foi o atacante ali mais perigoso que se movimentou. Então, você não está jogando contra ninguém. Tudo isso para desesperar. Jamais, torcedor santista. Peraí, mas você tem direito de ficar chateado, porque o segundo tempo foi um horror, não dá. Kaique não foi bem para mim, nota 4,5, tomou um cartão amarelo, e Eduardo Bauerman, um pouquinho melhor, né? Esse é uma boa notícia esse ano. Né? Não fez hoje, também teve problemas, tal, mas estava muito de novo, muito exposto, mas eu vou dar uma nota 5,5 para o Bauerman. E você, Gabi, os dois zagueiros do Peixe nesse esquema de 4-4-2? Eu prefiro 3 zagueiros, quer saber? Não, acho que com 3 zagueiros funciona melhor, com os alas, com Braga e com Marcos Guilherme, né? Tadinho, eles sofriam, mas acho que rendia melhor realmente. Talvez o Carille estude isso também, é um início de campeonato, a gente tem que entender isso, e o Carille pode não, ele está testando, né? Então pode ser que ele volte a usar 3 zagueiros simplesmente porque sim, porque ele sentiu que se saiu melhor o Santos, ou ele pode tentar insistir nesse time e tentar ir contornando essa situação, ver o que tá dando certo, o que tá dando errado, né? Eu acho que sempre é válido analisar os jogos anteriores também, então vamos esperar mais um pouquinho. Eu fiquei chateada hoje com o Kaique, sabia? Sinto que o Kaique também é tipo um Velasquez, um Camacho, assim, que entregou muito, a gente cria aquela expectativa lá no alto com ele,
E aí, hoje ele não estava num jogo bom, uma pena, realmente. Eu senti bastante a falta do Kaique, daquele Kaique imponente, sabe? Regular, que tira mesmo e acaba com quem chega naquela zaga. E ele é esse cara, já mostrou isso também em jogos anteriores, principalmente do ano passado, quando ele se firmou como titular da temporada. E eu já fiquei bem chateada, acho que ele estava bem omisso, realmente tentando entregar, mas não conseguindo. Não sei se também essa parte psicológica tá pegando de retornar, sabe? Início de campeonato, não sei. Mas uma pena, senti bastante falta do Kaique de postura, sabe? Aquele cara que realmente tem postura na zaga, ele é esse cara, senti falta. Então vou deixar ele com 5, cinquinho. E o Bauerman, felicidade pura, que felicidade ver o Bauerman jogando. Início de jogo, gente, que cara frio. Ele tirou com tanta calma, foi bem no início do jogo, eu não vou lembrar realmente com quem ele estava disputando a bola, mas chegou, ele ficou bem apertadinho ali perto do escanteio, ele tirou com uma frieza aquela bola dali, ainda passou, sabe, não deu chutão. Eu estou admirando Eduardo Bauerman no momento. Eu acho que ele é uma gratíssima surpresa. O Santos realmente precisava de um cara como o Eduardo Bauerman no atual momento do Santos. Deixei ele com 6,5. Gostei bastante do jogo dele. Eu acho que a gente ainda vai brilhar os olhos ainda mais com o Eduardo Bauerman, Mal. A Larissa está conosco aqui também. Ela perdeu a paciência. Fora Carilli, fora Danocelo, fora Pirani, fora Camacho. Chega dessa turma, ainda bem que ela não incluiu nossos nomes aqui. A Larissa, felizmente, então a gente segue na live do All Sport, sempre depois de todo jogo do Santos aqui no YouTube, no Facebook e depois nas plataformas de streaming. Eu tenho uma pergunta para mim aqui que eu fiquei feliz. Leonardo Ferreira. Maurício, qual é o nome do seu grupo musical? Ô, Léo, meu cara, é o Carbono 5. Vou fazer a publi. É uma banda de rock and roll raiz, grisalho, como eu, como o Vico Iazzi, apresentador do Globo Rural, que é o nosso vocalista. Vai lá no nosso canal aqui no YouTube, ó, Banda Carbono 5, se inscreve lá. Precisamos de gente se inscrevendo, curta. A gente está lançando as nossas músicas autorais depois de tocar tanto tempo aí, Stones, Beatles, Rita Lee e tudo mais. Fiz o meu comercial. Um abraço para você, Leonardo, Banda Carbono 5. Todo mundo que puder se inscreve lá, que gostou de rock and roll raiz, nós estamos lá. Ó, a Larissa já falou sobre o discurso que caminhamos para... que mais? Ela, ano passado, iniciou com o time reserva, fez vários jogos assim. Agora não está brigando de novo para não cair. Bem, continuando as nossas notas baixas aqui para o Peixão, porque afinal de contas ninguém merece estar com o jogo na mão e fazer esse papelão. Vamos aos volantes. Zanocelo caiu muito de produção. Esse que é um jogador muito importante nesse esquema, quando você não tem um meia clássico, que é o caso do Ricardo Goulart, que foi um investimento muito grande, tem que jogar, tem que insistir com o Goulart, camisa 10. O Zanocelo acaba tendo uma missão muito importante. Ano passado ele fez, de armação, de cadenciar. Hoje faltou isso, né? E o Camacho deveria fazer isso porque é mais experiente, né? Mas não fez. O Camacho caiu de produção. O Zanocelo também caiu de produção. É um jogador de muitos recursos, mas de repente precisa mudar alguma coisa, o Carilli e tal, mexer no seu elenco, ver o que está acontecendo, se é questão física, o que pode ser, ou esse esquema com apenas 2 volantes, ou melhor, com 2 zagueiros só, pode deixar ele mais preocupado com a questão da marcação e a criatividade do Zanocelo. Lembra, o ano passado ele dava assistências, né? Então, para mim, a nota do Zanocelo é nota 5 e nota do Camacho 4,5, caiu demais. Ele, que é o jogador experiente, que deveria liderar esse time, acalmar nas horas de maior pressão, não fez isso. Caiu de produção, para mim, nota 4,5. Acho que é hora de mudar um pouco esse meio campo, essa dupla de volantes, Gabi, e você? Acompanho totalmente o que você disse. As minhas notas são iguais, inclusive. A gente está muito conectados hoje, Mal. Que coisa bonita, né? Vamos a gente estar conectado. Vamos! Cara, esse meio-campo tem que mudar. Eu acho que esses 5 jogos foram suficientes para mostrar que esse meio-campo não tá rendendo. E ele tem opções para esse meio-campo, como o Pirani hoje, como o Sandri, que tá voltando agora. Ele teve um problema no tornozelo, mas está voltando, já está treinando. Então, quem sabe contra o Ituano a gente não vê um meio-campo. A gente vai ter que ver um meio-campo diferente, né? Mas quem sabe daqui pra frente a gente não vê um meio-campo um pouco diferente. Eu sinto que o Zanocelo, continuo batendo um pouco na tecla que o Zanocelo ainda tem que ser mantido. Eu sinto que ele, quando tá livre, ele joga muito melhor. E o Camacho não tá sendo o Camacho da temporada passada. Então eu acho que ele merece um pouquinho um banquinho e conseguir recuperar isso com o Carilli de uma forma interna nos vestiários. Mas o Zanocelo, eu sinto que por exemplo, o primeiro tempo do Zanocelo eu gostei bastante. Sinto que ele deu bons passos ali na frente, conseguiu dar opções, sabe? E o Camacho
não sei, ele não tá rendendo como ele tá rendendo no ano passado. Não tô gostando dele como primeiro homem de meio campo. E sinto que até o Balieiro, quando ele entrou, deixou o time um pouco mais leve, mais fluido. Mas coitado, né? Entrou novamente na fogueira e o São Bernardo fez o que fez, como a gente viu. Mas esse meio campo não tá funcionando mal. Não tô gostando desse meio campo mais. E era o meu campo preferido que eu tinha. E não tá rendendo como antes. Eu não sei. Coitado do Ricardo É Goulart. Ele tá assim, se adaptando Gabi. junto com a adaptação do Santos, né? Que É maluquice. assim, Gabi. Jogador de futebol não é igual ao micro-ondas, que você bota lá e ele vai fazer exatamente o mesmo. Ele vai esquentar aquele leite durante 1 minuto, vem na mesma temperatura. Jogador tem fase, jogador joga bem, depois joga mal, cai de produção, volta, melhora. É assim, né? Oscila, né? Não Cabe. adianta. Mas minhas notas foram as mesmas que as suas, tá? Só pra E daí fechar. quando é assim, precisa mudar, precisa mexer, precisa usar o elenco. O jogador também precisa saber que nenhuma posição é garantida de titular. Pelo contrário, vai jogar quem Sim. está melhor. Se jogar mal, tem que sair. Ricardo Goulart, ainda no processo de readaptação ao futebol brasileiro, adaptação ao Santos. Não falta movimentação para ele, não falta disponibilidade, né? Mas poderia ter colocado aquela bola para dentro do gol. Ele foi muito mal na conclusão, pegou de chapa, ela subiu demais, foi para o travessão, perdeu ali uma oportunidade de ouro, né? Que seria Ai, que 2-0 pena. ali, daí seria muito diferente. Então a nota do Goulart para mim vai ser 5,5 hoje, Gabi. Eu deixei ele com 5, eu tirei meio pontinho dele. Cara, acho que o Ricardo Goulart é um cara que a gente vai ter que ter bastante calma. É uma pena pedir calma, né? Porque a torcida é uma. A única coisa que a torcida tem muita gente que é imediatista, né? Eu entendo isso também, porque é normal que as pessoas queiram torcer por um time que enfim, jogue bem todo jogo, etc. Mas eu acho que a gente vai ter que ter bastante calma com o Goulart, principalmente pela adaptação dele no Santos. Eu acho que no meio da adaptação do Goulart tá ocorrendo também a adaptação do Santos, sabe? Esse meio campo que tinha Pirani antes e era muito diferente esse meio campo, né? E agora entrou um cara de muito mais movimentação. Então acho que a adaptação tá sendo mútua, sabe? Tanto dos meninos que já estavam, como o Camacho e Zanocelo, quanto com o Ricardo Goulart, com o Santos, entende? Então a múltipla adaptação aí. Então a gente vai ter que ter bastante calma com o Goulart. Mas eu fiquei chateada, viu? Fiquei chateada com aquele gol que não entrou. Porque era uma chance muito boa. O Bauerman tentou chutar, acho que perdeu o pé de apoio, acabou indo pra frente do Goulart, e o Goulart pega de baixo, né? E a bola sobe. E foi no travessão e tirou aquela tintinha, sabe? Foi realmente pra acabar com o coração de quem tava assistindo. Então foi uma ótima oportunidade, mas foi desperdiçada. Acho que o jogo teria sido muito diferente, realmente muito diferente, se ele tivesse feito aquele gol. Então eu deixei ele com 5, Mal. E tem uma questão emocional que não pode ser desprezada, de você Ah, sim. tá numa fase difícil, querer demais, trabalhar durante a semana para sair dessa fase. E a confiança é algo muito importante. Olha o que aconteceu com o São Paulo ontem. São Paulo jogou contra o Santo André com o time esfacelado, o time reserva, e o São Paulo só foi conseguir a vitória ali nos estertores, nos últimos minutos, sendo que contou com um inacreditável que foi aquele gol perdido pelo Nescau. Um absurdo, que seria 1-0 para o Santo André, e daí o time entra em pânico, tal. Então é uma questão emocional, dá uma falta de segurança. Por isso, quando tem uma bota 1-0, você tem a oportunidade de fazer 2-0, o jogo seria outro, né? Mas daí começa, termina, tá ganhando de 1-0, perde chance, puxa vida. Aí a torcida vai sentindo, né? Vai sentindo, ai, tá perdendo muita chance. Mata o jogo logo, mata o jogo logo. O outro time uma hora começa, vai fazer, basta uma boa jogada do outro time, né? Para que recupere a Foi o confiança. que E às vezes aconteceu. esse medo, essa tensão, né, essa lembrança que a fase é difícil, tal, venha à tona, que acabou, o Santos estragou uma partida que ele vinha fazendo, que era uma partida brilhante. Durante boa parte do primeiro tempo, bonita de se ver, depois virou uma tragédia. Vamos aos atacantes. O Ângelo, para mim, foi super bem. 7, ele saiu, o time piorou, ele foi para cima. Repito, não sinto falta do Marinho, aquele Marinho da temporada toda aí de 2021. Foi bom porque o Ângelo agora tem liberdade, tem confiança, com 17 anos para assumir a condição de titular, e ele, do ponto de vista assim, da maturidade, ele está pronto. Claro, pronto um jogador com 17 anos não está, mas para extrair, para começar esse processo de amadurecimento como titular no Santos, para mim o Ângelo está pronto. Marcos Leonardo, vou falar os 3 do ataque, daí depois eu passo a bola para você.
Marcos Leonardo sempre decisivo, sempre ele vai para cima, ele não tem medo, ele tromba, né? Ele tem 18 anos, mas ele é forte, então ele tromba, ele vai, aquela bicicleta ele foi trombando e ganhando de cabeça dos zagueirões daquele tamanho até que a bola sobrou e com muito, daí vai o improviso, toda a habilidade, todo o repertório que ele tem, né? Além de ter feito um belíssimo gol na assistência do Ângelo, tocou, conclusão perfeita, tá? Então para mim, nota 7,5, ele e o João Paulo, para mim foram os que, junto com o Ângelo, os que se salvaram aí. Lucas Braga teve ele deu um gol pro Madison, né? A gente não pode esquecer, ele meteu na cabeça do Madison, o Madison que é bom de cabeça, foi lá e cabeceou, fez um gesto ruim ali, facilitou a defesa do goleiro. Para mim, Lucas Braga, nota 6. Foram essas minhas notas do trio de ataque. Eu quero ouvir você, Gabi, pode concordar, pode discordar, fique à vontade, fala do trio de ataque do Peixão. Eu quero exaltar o Ângelo, cara, que menino absurdo, absurdo. A luz que esse menino tem em cima dele enquanto ele joga é muito grande, muito grande. Eu acho que encanta quando você vê o Ângelo jogar. Nossa, como ele estava entrosado hoje com o Marcos Leonardo, né? Uma pena realmente o que aconteceu no segundo tempo. Por isso que eu entendo você que está no chat surtando, porque realmente o primeiro tempo foi muito bonito de ver essa parceria entre os dois, né? Me chamou muita atenção. É uma dupla que, repito, vou ter que repetir, a gente vai falar muito dessa dupla, porque são muito diferenciados, né? Vou começar pelo Ângelo, depois a gente vai pro Marcos Leonardo, depois pro Braga para fazer que nem o mal. O Ângelo, para mim, é o cara que veio para mostrar que a base, meus amigos, a gente vai ter que ser clichê, porque a base salva, gente, é verdade. Era um absurdo quando se falava da saída do Marinho, né? O Marinho realmente não fez uma temporada como poderia ter feito e repetido aquela da Libertadores, né? Mas criava-se essa expectativa de manutenção por ser o Marinho, por ser o cara que realmente tinha essa identificação com o clube. E como isso caiu por terra, né? E muito cedo. Porque após a saída dele, o Ângelo conseguiu tomar um espaço e com uma postura, com uma leveza e com uma determinação ao mesmo tempo. O Ângelo é um absurdo, gente. Eu acho que o que ele faz em campo é magia, sabe? Ele realmente consegue transformar essa dificuldade de realmente ser um atacante novo e com essa responsabilidade de uma forma muito leve. E eu acho isso incrível nele. Acho que ele realmente vai conseguir dominar esse espaço que ele já está dominando, né? Após a saída do Marinho, com muita facilidade, por conta da identificação, do apoio da torcida, de tudo mais, e porque ele é muito talentoso também. Eu deixei o Ângelo com 7, entregou muito hoje, mas deixei ele com 7, porque para mim o melhor da partida foi o Marcos Leonardo. Deixei ele com 8,5, até acima do João Paulo, gente. Isso é até ousadia da minha parte dizer isso. Mas é porque realmente o Marcos Leonardo hoje me impressionou pela postura dele também. Ele tava, além de muita frieza, ele tava com muita vontade. Dava pra ver no olhinho dele o quanto ele estava com vontade de entrar em campo hoje. Logo no início da partida, aquela bicicleta, gente. Pelo amor de Deus. Quanta ousadia você teria para dar uma bike daquela, sabe? Então, realmente, ele entrou muito leve, com muita vontade. Ele conseguia demonstrar isso, o quanto estava fluindo muito bem para ele hoje. Gostei muito da partida que ele apresentou, mesmo quando começou a capengar o Santos, eu ainda sentia ele firme, sabe? Ainda tentando. Então, gostei bastante da partida dele de hoje, deixei ele com 8,5. Já o Lucas Braga, eu gostei, como o Mal falou, ele teve aquela oportunidade, mas eu sinto que de uns tempos pra cá, eu sinto ele brilhando um pouco menos. Pode ser também, obviamente, por conta dessa ascensão de Ângelo e de Marcos Leonardo, né? É difícil de competir e manter o mesmo nível, né? A todo tempo. Mas eu sinto que ele deu uma diminuída, assim. Eu sinto que ele tá menos, não sei se menos inspirado, é até chato falar isso, né? Porque ele acabou de ganhar um filhinho, é papai, então ele tem inspiração de sobra, mas eu sinto que em campo ele tá devendo um tiquinho, pelo menos. Então eu deixei ele com 5,5 hoje, porque eu esperava ele mais aceso no ataque. É isso, falei muito, desculpa. E falou bem. Gabi, os dois que entraram com tempo, né, que foram Marcos Guilherme e o Balieiro, que entraram de uma vez só, ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo. Vale uma menção? O que você acha? Eu acho que entraram com disposição, tal, principalmente o Marcos Guilherme, que é alguém que é pau para toda a obra, né? Um coringa realmente do Carille, um cara valioso no elenco. Tentou, mas o azar dele, o que aconteceu? Ele entrou no lugar do Ângelo, né? Cara, muito difícil falar desses que entraram, porque eles já entraram com o jogo praticamente definido, pode-se dizer. É errado falar isso, né? Porque o Santos ainda tentou nos últimos minutos, sem sucesso, mas tentou, mas o jogo já estava muito bem encaminhado. O São Bernardo já estava 100%. Até difícil de encontrar palavras, porque o São Bernardo realmente estava numa zona de conforto muito grande depois que conseguiu o empate, sabe? Ele
simplesmente se impôs de uma forma que quem entrasse ali não conseguiria mudar muito aquilo realmente. Foi o que aconteceu. Acho que quem entrou não conseguiu mudar o jogo, é uma pena dizer isso, mas quem entrou não conseguiu mudar o jogo. Então, eu deixaria todo mundo com 5, porque não me brilhou os olhos a atuação de quem entrou. Acho que, óbvio que o Lucas Pires melhorou, deu um pouco mais de segurança para aquela lateral, que estava muito exposta, realmente muito exposta. Mas fora isso, eu acho que não conseguiram acrescentar muito, porque realmente o jogo já estava muito bem encaminhado, mal. Uma pena, né? Qual?